Fala, pessoa querida! E aí? Rapaz, professor Vitão aqui na área, dando sequência às nossas videoaulas de Química. E hoje, bora falar um bocadinho mais sobre tabela periódica, com foco na aula de hoje em compreender melhor quais informações que geralmente toda tabela periódica traz para nós, certo? Toda tabela periódica tem uma legenda, né? Um quadradinho ali, onde mostra quais informações sobre os elementos químicos tem naquela tabela, que a gente pode obter ao consultar aquela tabela. É sobre essas informações que a gente vai falar um pouco na aula de hoje, ok? E aí, para começar a nossa aulinha bonitinho, vamos para essa lousa aqui, em que eu já montei para vocês duas legendas possíveis, né? E aqui eu trouxe duas legendas por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que não importa a posição em que os dados, né, estão. Importa saber interpretar esses dados. Tá? Então, foda-se se o dado está à esquerda, à direita, em cima, embaixo, no meio. Não importa a posição que ele está. O importante é você bater o olho, identificar que informação que é aquela e saber usar essa informação corretamente na hora exata que você precisa. Beleza? Então, vamos lá. Eu já me adiantei aqui e coloquei o símbolo químico no elemento porque, tipo, gente, né? Também que na cara, é só você ler. Então, tipo, né? Símbolo químico no elemento já está aqui pré-colocado. Agora, os números que estão ao redor desse símbolo, desse nome, é que muita gente às vezes não sabe interpretar ou não sabe utilizar corretamente. Beleza? Então, vamos aqui falar um pouco mais sobre essas informações que estão acerca ali do símbolo e do nome. Começando pelo número que está em verde aqui, olha. Esse 8. O que é esse 8, gente? Esse 8 é o que a gente chama de número atômico. Número atômico. Ou, caso você prefira, né, número de prótons. Mesma coisa, tá? Número atômico ou número de prótons são sinônimos. É a mesma coisa. E é legal se falar o seguinte. O número atômico é a forma como a tabela periódica está organizada. É uma decrescente de número atômico. Então começa lá no hidrogênio, com o número de prótons igual a 1, depois vai hélio, lítio e segue a vida, né, até chegar no organesson, que é o último elemento químico com 118 prótons. Beleza? Então o número atômico ou número de prótons é o modo como a tabela periódica está organizada e também é o RG do elemento químico. Como assim? Eu já falei isso em aulas passadas, mas é sempre bom retomar, né, e recordar esse ponto. Se eu tenho 8 prótons, não existe a menor possibilidade do átomo não ser de oxigênio. Tem 8 prótons, certamente é o oxigênio. Não pode ser outro. Tá? Por quê? Porque o número de prótons identifica um átomo sendo daquele elemento, não do outro. Então, 8 prótons é sempre oxigênio. 6 prótons, carbono. 11 prótons é o sódio. 1 próton, hidrogênio. E por aí vai. Beleza? Então, o número atômico, número de prótons, é o RG do elemento químico e também é o modo como a tabela periódica está organizada. Belezinha? Seguindo aqui com os nossos números, vamos para o que está em amarelo, certo? Que é um número que a gente não viu ainda. A gente vai ter uma aula sobre esse assunto mais para frente, em breve. Mas, em amarelo, eu tenho aqui a nossa distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Aí você pode... Então, mas o que é isso aí? Me explica um pouco mais. Ok, a gente teria, assim, a gente vai ter uma aula ainda sobre isso, mas só para, assim, adiantar um pouquinho o assunto, vamos lá.
Distribuição. Você vai fazer o quê? Você vai distribuir, certo? Então você vai distribuir alguma coisa. O quê? Eletrônica. Então, distribuição eletrônica nada mais é do que a forma como os elétrons estão distribuídos naquele átomo. Beleza? E aí, você pode olhar aqui, né? Assim, tá, mas espera aí. Em um exemplo tá aqui, 2 e 6. No outro tá 1, S2, 2, C2, 2P4. Então, tá diferente, cara. Eu sei que tá diferente. Eu fiz de propósito. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que a distribuição eletrônica pode vir distribuída por níveis, tá? Por níveis. Ou por subníveis. Então, na verdade, a informação ela é a mesma. A única diferença é que em um eu coloquei ali por níveis, por camadas, né? No outro eu coloquei por subníveis, por subcamadas. Mas se a gente parar com calma e observar, vamos notar o seguinte, olha, no nível 1, aqui, olha aqui no exemplo, os subníveis, olha, o número maior é o nível, tá? Então no nível 1 eu tenho o subnível S com 2 elétrons. No nível 2, eu tenho o subnível S com 2 elétrons. E no mesmo nível 2, eu tenho o subnível P com 4 elétrons. E aí, se a gente for somar 2 mais 4, dá 6. Então, olha, no nível 1, eu tenho 2 elétrons. No nível 2, eu tenho 2 mais 4, dá 6 elétrons. Então, a informação é a mesma. É só o modo como organiza e como mostra ali que está diferente. Beleza? E para acabar, nós temos aqui um em roxo, né, que é o 15,999. O que viria a ser isso? Isso aqui, gente, nada mais é do que a massa atômica. É a massa do elemento químico. Tá? Aí você nesse momento pode estar falando assim, Vitão, mas espera aí, cara, algo de errado não está certo, porque os de prótons e nêutrons, né, que é o que define a massa atômica, são inteiros. Não tem prótons quebrados, nêutrons quebrados. É sempre inteiro. Então, como que dá um quebrado, velho? E como é possível isso? Então, se a gente for pensar em massa de um átomo, realmente é número inteiro. É 16, é 17, 18, enfim. Agora, a massa do elemento químico, ele é um pouco diferente porque nós temos isótopos. Lembra de isótopo? No passado, a gente falou sobre isso já. Que são átomos do mesmo elemento químico, porém com massas diferentes. Então nós temos oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, enfim, vários oxigênios com massas diferentes. E aí, a massa que vai para a tabela periódica não é a massa de um átomo, é a massa do elemento. Então, para chegar nesse número, a gente faz uma média ponderada dos isótopos que existem. Calma, relaxa. Vem comigo que é sucesso. Vou falar um pouco mais sobre esse assunto agora. Então, bora lá. Como se calcula a massa de um dado elemento químico? Aqui nós temos como exemplo, né, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem 3 isótopos possíveis. Né? O hidrogênio 1, hidrogênio 2, que a gente chama de deutério, e hidrogênio 3, que a gente chama de trítio. Tá? Esses 3 isótopos têm abundâncias diferentes. Ou seja, a gente encontra na natureza em proporções diferentes. Então, aproximadamente, tá? 99,98% dos hidrogênios tem massa 1.
Mas 0,015% tem massa 2 e 0,005% tem massa 3. Então, na hora de colocar na tabela periódica a massa do hidrogênio, não vai ser massa 1. Muitos até colocam, mas o mais correto é fazer uma média ponderada desses isótopos. E aí, como que faz essa conta, né? Como faz esse cálculo aí? Vamos definir aqui, ó. A massa do hidrogênio que a gente quer calcular vai ser igual a quê? Vai ser igual a abundância do isótopo vezes a massa dele. Então, olha, vou colocar aqui 99,98 vezes 1, mais, de novo, a abundância de um isótopo vezes a massa dele. Vou colocar aqui 0,015 vezes 2, mais a abundância do isótopo vezes a massa dele. Então, 0,005 vezes 3. Isso aqui tudo dividido, tá, por 100. Por quê? Porque é 100%. Não é mesmo? É mesmo. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, tá? E vai chegar num dado valor. Esse dado valor vai ser a massa atômica, a massa do elemento químico que vai ali para a tabela periódica. Sacou? Então, nesse nosso caso aqui, a massa do hidrogênio, né, ficaria como? Ficaria igual a 1,00025. E é essa massa que iria para a nossa tabela periódica. Sacou? Aqui eu usei valores aproximados, tá bom, gente? Então, pode ser que tenha dado um pouco de erro ali nas casas. Mas, enfim, a ideia é essa. A conta a se fazer é sempre essa aqui. Beleza? Então, na hora de definir a massa de um dado elemento químico, você vai pegar a abundância de cada isótopo e a massa de cada isótopo para calcular essa massa do elemento. Ok? Galera, a aula de hoje foi um pouco mais simples, mas é fundamental para você ter uma noção de quais informações são interessantes de buscar ali na tabela, na hora de consultar uma tabela. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, algum desespero, angústia no coraçãozinho do seu ser, comenta aqui embaixo, pergunta o que você quiser, que eu vou ler e responder com a maior tranquilidade e amor do mundo. Beleza? Então, vem aqui embaixo, comenta o que você achou, tá? O que você tem, que eu vou ler tudo e responder. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai seguir com o assunto de tabela periódica e vamos entrar dessa vez em propriedades periódicas. Assunto bem interessante, bem importante também, para a gente compreender melhor. Partiu? Então, vejo na próxima aula, hein? Abraço e ó, fui!